Então vamos continuar. Vamos ver isso que nós temos falado já várias vezes, que a função é um objeto, as strings e assim por diante, mas ainda de uma maneira um bocado vaga, não estávamos a ver exatamente o que é que isso quer dizer. Python é uma linguagem orientada por objetos, o que quer dizer que todos os valores que nós temos aqui, no caso particular do Python são mesmo todos, tudo o que nós estamos a usar, não tem apenas dados, mas tem também código. No fundo, um objeto é como se fosse um mini programa. Tem lá informação e tem também métodos, funções próprias para manipular essa informação. Nós vamos usar isso várias vezes, vamos ver vários exemplos, não é preciso memorizar tudo de uma vez, mas um caso particularmente útil com muitos métodos que nós normalmente vamos usar é os objetos do tipo string. Estes objetos têm métodos que nós podemos aceder com o ponto e o nome do método. Portanto, se tivermos esta variável sub que tem uma string, se quisermos usar funções daquele tipo de objeto, da string, os métodos da string, portanto, o método é uma função que faz parte do objeto, nós podemos pôr ponto e depois chamamos o nome da função. Este é o exemplo de uma bastante útil, que é o split, que parte uma string numa lista de substrings, partindo pelo separador que nós indicamos ali. O separador pode ser um ou mais caracteres, neste caso é a vírgula. Nós queremos fazer o split pela vírgula, portanto criamos aqui uma string onde queremos separar. E o que o split faz é apagar o texto que está aqui, todas as ocorrências deste texto nesta string vão ser apagadas e a string vai ser separada nesse sítio. Portanto, obtemos agora uma lista de substrings em que partimos aquela pela vírgula. Outros métodos são, por exemplo, o upper e o lower, que devolve uma string só em maiúsculas ou só em minúsculas, ou então estes que verificam se começa com uma certa palavra ou se termina com uma certa palavra. A string em particular tem muitos métodos diferentes que são úteis sempre que nós estamos a processar texto e a fazer este tipo de coisas. Mas todos os objetos de Python têm esses métodos. Por exemplo, a lista tem o append e o extend para acrescentarmos elementos, o dicionário tem uns para nos dar as chaves de todos os dicionários e assim por diante. Portanto, a ideia aqui é que muitas coisas que são comuns, que nós temos de fazer muitas vezes, já estão implementadas nos próprios objetos e é muito prático, basta sabermos que existe esse método e chamar o método objeto. Portanto, em geral, compensa que, na prática, se vocês estão a querer fazer uma coisa qualquer, por exemplo, querem partir a string em vários pedaços, ou contar alguma coisa, contar quantas vezes é que ocorre uma substring de uma string, algum problema desses, compensa ir ao Google e ver como é que se faz isso em Python, porque podem ter já uma função lá implementada que faz isso especificamente e nem precisam de estar a pensar como fazer. Portanto, não vale a pena tentar memorizar todos estes métodos de uma vez, mas tenham em conta que há muitas destas coisas já pré-fabricadas no Python e é fácil de depois usá-las se as encontrarem. Então vamos ver agora um exemplo mais realista. Esta coisa da capital do país com o nome mais comprido e assim são exemplos de brincadeira que só para mostrar o básico e nós vamos já abandonar este. Portanto, vamos tirar as rodinhas da bicicleta e agora vamos começar a andar mesmo, porque a ideia é não perdermos muito tempo com coisas que depois não são relevantes para aplicar na prática. É claro que quando nós estamos a lidar com algo mais realista, depois há imensos detalhes que, quando nós estamos a ver, vem assim tudo cada vez, mas isto pode ser coisas que demoram algum tempo, temos que pensar primeiro como é que vamos resolver o problema, experimentar e assim por diante. Portanto, a ideia não é memorizarem os detalhes, é ficarem com uma noção do tipo de soluções que vamos encontrando para diferentes problemas e o nível de complexidade que podemos estar à espera quando estamos a resolver algum problema na prática. E isto também, apesar de ser ainda a primeira sessão, não é o nível de complexidade que vai aumentar. Portanto, a ideia é que nós vamos começar já com uma coisa minimamente realista e depois mantemos esse nível de complexidade e vamos tornando cada vez mais familiarizados com as soluções e mais à vontade para resolver isso. Portanto, o que vamos fazer aqui é um programa para ler uma lista de nomes de ficheiros PDB que nós temos guardados aqui no disco. Estes ficheiros do Protein Data Bank são ficheiros que têm a estrutura de proteínas.
tem a lista dos átomos todos, dos aminoácidos. As proteínas são compostas por um colar de aminoácidos que depois fica enrolado. Portanto, tem essa informação. E o que queremos é produzir um ficheiro que tenha a lista com cada um desses nomes, dos ficheiros que lemos, a massa dessa molécula, da proteína, vamos assumir que só tem uma cadeia de aminoácidos, e o comprimento. O comprimento será a maior distância entre quaisquer dois átomos da proteína, da molécula. Primeiro, temos de perceber com que é que estamos aqui a lidar, portanto, como é que é o problema. Os ficheiros PDB têm este formato, são ficheiros de texto simples, têm uma data de informação adicional, mas a parte que nos interessa são estas linhas que começam por átomo e que dizem a posição de cada um dos átomos. E estas linhas têm o identificador do átomo, o nome do átomo, um código de 3 letras para o aminoácido, para o resíduo de aminoácido onde o átomo está, o identificador desse resíduo e depois as coordenadas do átomo. Portanto, aqui nós podemos ir à documentação do Protein Data Bank para ver exatamente onde é que estão estes valores todos, mas eles estão postos sempre na mesma posição. Portanto, estas strings estão preenchidas com espaços, a coordenada X está sempre nesta zona, a coordenada Y estão sempre aqui, portanto, vamos ver a documentação e conseguimos ver onde é que estão os campos todos que nos interessam. Especificamente, para calcular a massa, se soubermos a massa dos resíduos de aminoácido que estão na proteína, nós conseguimos calcular pelo código de 3 letras de cada um deles, portanto vamos precisar desta informação aqui, e para calcular o tamanho da proteína precisamos das coordenadas dos átomos, portanto vamos precisar tirar aqui o X, o Y e o Z para sabermos onde é que os átomos estão, para podermos calcular a distância maior. Nós podemos fazer esse trabalho com qualquer ficheiro desde que seja TXT. Sim, até podemos fazer com outros. Sim, como está organizado. Se for um ficheiro de texto, é como eu vou mostrar aqui. Se for, por exemplo, um ficheiro Excel ou assim, pode ser mais prático usar uma biblioteca que lê, mas isso também temos. XML podemos fazer de duas maneiras. Podemos usar uma biblioteca que trabalha mesmo com XML, porque isso é standard. Aí temos de saber um pouco como é que é estruturado o XML e, por exemplo, usando o XPath ou uma coisa desse género, é fácil de manipular. Ou então, se for uma tarefa muito simples e não vale a pena investir tanto, podemos trabalhar como se fosse texto. Vamos tirar os tags e assim. Eu vou mostrar também outro exemplo disso aqui com o HTML, que é parecido com o XML. Mas isso agora depende de quão complexo é o processamento, se vale a pena usar a biblioteca ou não, mas depois é uma decisão só, podemos ver isso até com calma. Portanto, aqui sabemos o que é que queremos tirar do ficheiro PDB. Queremos tirar o código de 3 letras de cada resíduo de aminoácido e as coordenadas de todos os átomos, para podermos calcular o que precisamos. Então, vamos planear o que é que vamos fazer. Vamos ler o ficheiro de entrada, este ficheiro que nos diz quais são os ficheiros PDB para processar. Depois, para cada um desses, vamos ler a lista dos resíduos de aminoácido todos e as coordenadas dos átomos. Depois, vamos somar a massa dos resíduos todos, para calcular a massa total. Vamos medir o comprimento a partir da lista das coordenadas, ver qual é que é a distância maior, e escrevemos isso para o relatório. Então agora vamos pensar nisso mais detalhadamente e partir em várias partes. Por exemplo, aqui ler o ficheiro de entrada é fácil, é só ler o ficheiro de entrada, é só uma tarefa simples. Agora aqui, aquela parte de listar os resíduos todos diferentes num ficheiro PDB, nós temos que pensar como é que vamos fazer isso, porque como cada resíduo tem vários átomos, ele vai aparecer várias vezes repetido aqui no ficheiro, mas como cada resíduo tem o seu identificador único, nós podemos ver quando é que esse valor muda e só guardar o resíduo quando esse valor muda, que é para não os guardarmos repetidos. Então é este tipo de coisas que agora temos de pensar em cada tarefa, que subtarefas é que vamos ter de fazer. Depois, precisamos também de um dicionário, vamos guardar como um dicionário, que tenha como chave o código de 3 letras de cada resíduo de aminoácido e como valor a massa, que é para podermos saber qual é a massa de cada um. Depois, calculamos a massa da proteína somando para todas, temos de ter uma lista com as coordenadas de todos os átomos, medir as distâncias aos pares entre todos os átomos e, no fim, escrever o relatório. Portanto, podemos fazer isto desta forma, algo iterativa, que é primeiro temos uma ideia do que é que temos de fazer, mas depois vamos compor em detalhe as várias tarefas
de maneira a que cada uma destas tarefas corresponda a uma função que temos de implementar. E agora podemos detalhar isto mais, escrevendo mesmo as definições das funções. Portanto, isto vocês podem até fazer no ficheiro, no módulo, no ficheiro.py, escrevendo a definição de cada função, quais são os seus parâmetros, e escrevendo a documentação, o que é que ela faz. Isto é importante, aliás, não é trivial fazer isto, porque precisamos mesmo pensar em detalhe como vamos criar o programa, e normalmente não é uma coisa que saia assim de uma vez, não é? Fazem, depois pensam, veem que está mal, mudam um pouco, etc. Mas a ideia é nós conseguirmos pensar primeiro que funções é que vamos fazer e conseguir ver se elas encaixam umas nas outras. Por exemplo, nós temos de listar todos os resíduos de aminoácidos da proteína e temos também de listar todas as coordenadas da proteína e temos de ver a massa e assim por diante. Uma maneira de fazer isso é dar o nome do ficheiro e cada uma destas funções vai ler ao ficheiro. Mas não convém estar a ler muitas vezes o ficheiro, porque o acesso ao disco é mais lento. Se calhar é mais fácil que nós lemos primeiro todo o texto do ficheiro para a memória e depois fornecer a cada função uma lista com as strings todas do ficheiro. E então essa será uma decisão. Quando nós estamos a ver aqui o código que estamos a escrever e vemos que vamos precisar disso em vários sítios, então em vez de cada função ler do ficheiro, vai receber ali o PDB source, a fonte do ficheiro PDB, digamos assim, que é mesmo o texto completo. Por exemplo, uma lista de strings com todas as linhas do ficheiro PDB. E isso vai ser passado para todas estas funções em memória e não temos de estar sempre a ler do disco. Depois, temos que pensar também, por exemplo, esta aqui vai ter de ler um dicionário com as massas, com os resíduos e as massas, alguns do disco. Mas nós não sabemos o que é que vamos dar aqui como argumento, porque o ficheiro que tenha isso no disco vai ter de ser sempre aquele ficheiro, não podemos estar a usar vários ficheiros diferentes, há de ter alguma coisa específica. Então esta podemos deixar sem parâmetros, vai ler sempre daquele ficheiro. Há de haver lá um ficheiro que tem a informação que precisamos e esta função vai tirá-la de lá. E desta maneira nós conseguimos ir pensando nas várias partes do problema, nos vários subproblemas. Primeiro, obter a lista dos resíduos de aminoácido todos da nossa proteína. Depois, um dicionário que tenha para cada tipo de resíduo a massa. E depois, com essas duas, nós já podemos calcular a massa de uma proteína no PDB a partir da lista toda de strings do texto do ficheiro PDB e do dicionário com as massas de cada um dos resíduos. Porque aí vamos só obter a lista dos resíduos diferentes na proteína e somar as massas todas. Precisamos de fazer a mesma coisa para as coordenadas, algo parecido. Portanto, vamos criar aqui uma função que nos dá a lista das coordenadas x, y, z dos átomos todos, a partir também do texto do ficheiro PDB. Uma função que calcula a distância entre dois pontos. Cada um destes pontos será um tuplo x, y, z e a função dá-nos a distância euclidiana. E agora vamos criar esta função que recebe a lista dos pontos todos e nos dá a distância maior entre qualquer par de pontos nessa lista. E esta vai usar aquela da distância. Portanto, desta forma nós conseguimos ver se temos as pecinhas todas que precisamos para montar o programa. Quando estamos a fazer isto, se virmos que falta alguma coisa, então pomos essa coisa que falta. E o objetivo disto é que quando chegar à altura de implementar estas funções, nós conseguirmos trabalhar em cada uma delas sem estar a pensar no resto. Porque agora já está tudo definido o que é que cada uma faz e então não precisamos de ter em mente o problema todo complexo quando nos queremos concentrar numa função de cada vez. E assim é possível resolver qualquer problema, por muito complexo que seja, desde que se consiga partir em problemas suficientemente simples. Porque depois é uma questão de tempo, vamos fazendo um de cada vez e quando estiverem todos resolvidos está tudo a funcionar. Esta parte não é nada fácil de fazer, pensar bem como é que vamos decompor o problema e não é nada fácil de ensinar a fazer, porque isto é daquelas coisas que depende muito de problema para problema e temos de ir praticando. Mas quanto melhor sair esta parte, mais fácil é depois o resto, porque depois, se nós conseguimos fazer isto tudo bem à primeira, o resto é fácil, porque depois é só fazer cada uma das funções e não custa nada. Claro que nós não vamos conseguir fazer isto tudo bem à primeira, portanto, vai acontecer que começam a fazer a função, isto afinal não encaixa na outra, não vai funcionar, apaga-se as coisas, volta-se atrás, portanto, não é, o que eu estou a mostrar aqui é como aqueles programas de culinária em que o bolo já está feito e não vimos os problemas todos, não, os 2 ou 3 que foram para o lixo antes.
Portanto, depois de fazermos isto, então agora temos aqui a nossa função para escrever o relatório, vai ler a lista dos ficheiros PDB do ficheiro de entrada e vai escrever o resultado disto tudo no ficheiro de saída. Portanto, esta vai usar aquelas outras funções conforme necessário e vai montar tudo. Depois de termos este esquema, vamos nos concentrar em cada uma das funções, implementá-la e testá-la antes de juntar no resto. Temos de garantir que cada uma está a funcionar bem. Então, obter a lista dos resíduos, aquela primeira que está ali. O ficheiro PDB tem esta estrutura assim. Tem outra informação noutras linhas, mas as que nos interessam começam com Atom, em maiúsculo, e tem aqui o código de 3 letras e o identificador único de cada resíduo. O que vamos fazer é, para evitar repetições, não vamos pôr, por exemplo, esta alanina 4 vezes, nós vamos notar que tem sempre o mesmo identificador, portanto, não vamos repeti-la aqui, só vamos pôr, quando mudar o identificador, o outro aminoácido. Temos de ver o identificador, porque pode acontecer, na sequência da proteína, haver 2 vezes o mesmo tipo de aminoácido. Portanto, não nos podemos fiar que seja o tipo de aminoácido que está a mudar. Temos de ir pelo identificador. Então vamos ver, por todas as linhas do nosso ficheiro PDB, vamos assumir que nós recebemos as linhas numa lista de strings, vamos percorrer todas estas linhas e vamos procurar as que começam por Atom e depois vamos vendo cada vez que muda o identificador. Cada vez que muda o identificador, guardamos na lista o nome do aminoácido. Esta também é uma parte importante, fazemos o planeamento aqui, é que quando estamos a fazer esta função, nós vamos assumir que recebemos o ficheiro todo já como uma lista de strings. Portanto, não nos vamos preocupar com a parte de ler o ficheiro ou assim. Esta função já recebe isso. Esse problema é resolvido no outro lado. Portanto, podemos nos concentrar a resolver a função sem se preocupar com esses outros problemas que depois alguém há de resolver. Então vamos fazer a função assim. Recebemos ali a lista de strings de todas as linhas do ficheiro. E agora, vamos começar com o identificador antigo, que é a variável onde nós guardamos o identificador que já tínhamos encontrado para o resíduo, aquela que vemos que está diferente. Vamos começá-la com none, que é para, no primeiro que encontrarmos, é diferente de none. Não existe lá nenhum none, o primeiro provavelmente será 1, ou outro número se não começar no primeiro. E agora, para cada linha do ficheiro PDB, vamos ver se começa com Atom, porque essas são as linhas que nos interessam, as outras com remarks e coisas assim que não interessam. Vamos buscar o nome do resíduo aqui, nesta fatia, do 17 ao 20, que é esta posição. Isto aqui, ou fazem a experiência, ou vão ver a documentação onde é que fica, mas serão estas 3 letras que estão aqui. E o identificador do resíduo. Vamos buscar a esta linha, do 22 ao 26, à linha na posição 22 a 26, que é esta parte aqui, e vamos converter para inteiro. Isto, quando nós estamos a lidar com texto, quando nós vamos buscar uma fatia do texto, é um conjunto de caracteres. Mesmo que seja um número, está lá guardado, o objeto que está em memória está guardado como um conjunto de caracteres. Se nós queremos convertê-lo para um número, para usar, para fazer contas ou assim, nós temos de usar estas funções, como o int ou o float, para converter para o número adequado. Portanto, aqui, em rigor, não é preciso, mas vamos fazer a conversão, para aproveitar para chamar a atenção para isto. Portanto, o res_id vai ter o identificador do resíduo como um número e vai ser convertido a partir do texto que nós estamos a ler. E agora vamos verificar se este identificador é diferente do que nós já tínhamos encontrado antes. No início, o antes é none, portanto, a primeira vez que encontrarmos isto vai ser diferente de certeza, e se for, vamos acrescentar a esta lista, que começou vazia, aqui criámos uma lista sem nada, mas é a lista porque tem lá os parênteses corretos, o interpretador interpreta como uma lista sem elementos. Vamos usar este método da lista, que é o append, que serve para inserir um elemento no fim da lista. E o elemento que vamos inserir é o nome daquele resíduo. E agora vamos pôr o identificador anterior, o old ID, igual ao identificador deste. O que isto faz é que, se ele agora ficou 1, quando chegar a esta linha já não vai pôr outra vez a serina, porque esta condição já não vai ser verdadeira. E aqui notem também como nós estamos a encadear vários blocos diferentes. Este for vai fazer repetir este bloco de código para cada linha
do ficheiro. Este if vai fazer executar este bloco de código para que todas as linhas comecem por átomo. Portanto, verifica se começa por átomo e se começa, este bloco de código é executado. Mas esta parte aqui só é executada se esta condição for verdadeira, se o identificador for diferente. E nós podemos assim aninhar as várias partes que precisamos, as condições umas dentro das outras, dentro do ciclo. E agora podemos testar. Uma maneira de ler o ficheiro de texto para uma lista de strings, que é bastante fácil em Python, é fazer isto. A função open recebe o nome de um ficheiro que assume, se não acrescentarmos aqui mais argumentos, assume que esse é um ficheiro de texto que queremos ler. Portanto, vai abrir o ficheiro para leitura. E esta função vai desenvolver um objeto que permite ter acesso de leitura ao ficheiro. Nós nem sequer precisamos guardar este objeto se quisermos simplesmente ler o ficheiro todo. Então o que podemos fazer é usar logo desse objeto imediatamente o método readLine. O método readLine não tem argumentos, não dizemos nada, mas temos que pôr os parênteses porque estamos a indicar ao executador que é para executar aquela função que pertence ao objeto. E o que esta função faz é ler o ficheiro de texto todo e sempre que há mudanças de linha fica numa nova string. Portanto, vai-nos devolver uma lista de strings com todas as linhas do ficheiro. Isto é bastante prático quando nós temos ficheiros de texto que são suficientemente pequenos para caber em memória. Num computador moderno, se há qualquer coisa com menos aí de 1 GB ou 2 GB, nós podemos ler para a memória e processar em memória. Portanto, desta forma, numa linha, simplesmente nós pomos todo o ficheiro em memória numa lista de strings e agora vamos trabalhar com ele em memória, tentar aceder ao disco. Então vamos guardar aí no fundo, o código-fonte do ficheiro PDB, a fonte do PDB, e vamos passar isto para esta função que faz a lista dos resíduos no PDB, na proteína. E guardamos esse resultado nesta variável, resList. E agora podemos ver, por exemplo, quais são os primeiros 5 resíduos e confirmar com a nossa proteína, ou os últimos 5, e vamos lá comparar com o ficheiro PDB para ver se está certo. Portanto, convém fazer este tipo de testes, não só ver se a função corre sem erros, mas verificar também se o resultado está certo. Esta parte é importante para garantir que depois encaixa tudo. Sim. Este PDB sort é uma lista com as linhas do ficheiro. Então, este line vai apontar para cada uma dessas linhas do ficheiro. Porque já temos uma lista com estas linhas todas. Então o line vai ser esta string, que é uma linha, depois vai ser esta, depois vai ser esta. Na verdade começa antes, porque isto tem muitas coisas antes. Mas... Sim, começa antes. O ficheiro PDB tem muitas coisas antes, não é? Mas nós verificamos se a linha começa com átomo. Portanto, tudo aquilo antes que não interessa, ele falta. Ele vai percorrer todas, mas só vai executar isto naquelas que começam com átomo. Portanto, todas as que não começam com átomo, ignora. Okay? Mas esta variável, PDB sort, vai ter uma lista de strings partida com esta, só que em vez de ser os códigos de aminoácidos, são as linhas inteiras do que está aqui. Agora, precisamos também de saber a massa de cada resíduo de aminoácido que está lá na proteína. Vamos à internet, procuramos isso no Google e vamos ter uma página qualquer com esses valores. Então, vou dar aqui, esta foi a página que eu encontrei. Isto é uma página HTML que tem o código de uma letra, o código de 3 letras, este é o que nos interessa. A fórmula química não nos interessa, mas depois tem a massa molecular média do resíduo na proteína. Chama-se resíduo porque ele perde um oxigênio e um OH quando se encaixa no resto dos outros aminoácidos na ligação peptídica. Portanto, é o que sobra do aminoácido depois de se ligar aos outros. Vamos usar que esta é a massa média, tendo em conta as várias proporções dos vários isótopos dos átomos, e vamos tirar isto do ficheiro HTML. Só que isto é a representação do ficheiro HTML no browser. O ficheiro HTML, na verdade, tem este aspecto por trás. Portanto, se nós descarregarmos o ficheiro HTML, é um ficheiro de texto com estas tags todas que indicam ao browser como representar aquela matriz e assim. Mas não é. Tem aqui muitas coisas complicadas, nós não vamos estar a ver aqui em detalhe o HTML, mas
para este propósito, basta-nos ver o que é que isto tem de regular. E o que tem de regular aqui é que as células destas tabelas em HTML começam com esta tag TD, portanto, neste caso, tem estas células aqui, e depois tem aqui uma especificação do tamanho da fonte, o alinhamento do texto e assim por diante. Depois tem o valor na célula, por exemplo, aqui está, e depois acaba com o fonte TD outra vez. Depois tem outra linha, tem o ALA, a fórmula química e assim por diante. E nós podemos ver que tudo isto são estas células desta primeira linha, depois temos as células da segunda linha para a arginina e continua. Então, mesmo sem saber HTML, nós podemos ver como é que podemos ir lá extrair os valores que nós queremos. Não nos preocupamos com o resto da formatação, das coisas todas da tabela, só nos interessa ir buscar estes valores aqui, que são o código de 3 letras, e estes valores aqui são a massa média do resíduo, tendo em conta a proporção dos isótopos. Então o que vamos fazer é procurar as linhas que começam com o TD, que são aquelas células da matriz. Depois vamos partir ali nesta parte que diz font size igual a 2, que é o que vem sempre antes de cada um dos valores que nós vamos extrair das células. E o conteúdo que nós queremos acaba no primeiro daquele onde acaba a indicação da fonte. Portanto, isto indica a fonte com que vai ser escrito este texto. Então nós vamos eliminar esta parte da string e esta parte da string e ficamos com o que nos interessa. E como isto é igual em todas as células, podemos fazer isto da mesma maneira para todas. Portanto, este é um exemplo que não é assim muito bonito e elegante, porque tem estes detalhes todos, mas é um exemplo realista porque isto é o tipo de coisas que nós vamos encontrar. Nós precisamos de informação que está num ficheiro qualquer e o formato é o que tiver. Portanto, nós é que temos de adaptar o código ao formato do ficheiro que vamos processar. Então, o que vamos fazer isso é partir dessa maneira para conseguir ir buscar os dados que estão lá e depois vem-nos tudo em grupos de 5 linhas. Para um aminoácido vamos ter o código de uma letra, de 3 letras, da fórmula, a massa e a massa média, e depois vamos ter a mesma coisa para o outro, a mesma coisa para o outro, e isso vem assim tudo de seguida no ficheiro. Portanto, depois o que precisamos é ir lá tirar os códigos que queremos e as massas que queremos, que vêm sempre por essa ordem. Então vamos usar o split para partir daquelas maneiras. O split, quando aplicamos a uma string, vai parti-la pelo texto que nós pusemos aqui, elimina esses e separa os fragmentos. Vamos usar também esta função range. O range cria um objeto iterável que nos permite especificar o número de iterações que vamos fazer. Em particular, quando fazemos o range com um número, estamos a criar esse número de iterações começando no 0. Portanto, se nós convertemos para a lista o resultado do range 5, por exemplo, este dá-nos 5 valores inteiros começados em 0. 0, 1, 2, 3, 4. Que é muito útil para indexar elementos de um conjunto, dado o comprimento do conjunto ao range. Porque aí ele dá-nos todos os índices dos elementos do conjunto. E então, se tivermos dois conjuntos com o mesmo comprimento, podemos usar o mesmo índice para ir emparelhando os valores que nós queremos. E o comprimento, já vimos, podemos ir buscar com o len, já vimos o exemplo disso naquele exercício das capitais. Portanto, isto são as peças que vamos usar para resolver este problema. E aqui está a função que nos vai tirar o dicionário, que vai devolver o dicionário com as massas dos aminoácidos a partir daquele ficheiro HTML. O ficheiro tem de ser sempre este, porque isto só funciona para este ficheiro que é o que tem esta estrutura. Se houver outro ficheiro que tenha massas, provavelmente vai estar diferente e esta função não funciona. Por isso nós não recebemos isto como argumento, não dá para generalizar esta função, vai sempre ler daquele ficheiro. Uma outra maneira de fazer isto era se nós puséssemos o nome deste ficheiro como uma variável no nosso módulo, que é para não ficar aqui escondido nesta função, mas neste caso é um pouquinho diferente porque esta função é mesmo específica para aquele ficheiro. Portanto, vamos assumir que temos este ficheiro na nossa pasta, que é para podermos ir lá buscá-lo, ele tem este nome, e vamos ler todas as linhas do ficheiro para esta lista de strings. Portanto, esta lista de strings vai ter todas estas linhas como elementos da lista. E agora vamos começar com os valores que nós vamos extrair daqui, portanto estes A, ALA e assim por diante,
Vamos começar com uma lista vazia para guardar esses valores que queremos extrair e vamos percorrer todas as linhas ali do HTML e se começar uma linha com aquele TD, o sinal de menor TD, que é o que indica o início das células nesta tabela, o que nós vamos fazer é primeiro partir a linha por este font size 2, ou seja, vamos partir a linha por esta parte aqui, ficamos com uma parte antes e uma parte a seguir. E agora vamos pegar na parte que está a seguir, a parte antes é a que tem índice 0 nesta lista, é o primeiro elemento da lista, a parte que veio a seguir do font 2 tem índice 1. Portanto, vamos pegar nesta parte que veio aqui a seguir e vamos partir por este identificador, por este tag que está aqui. Portanto, agora, se partimos esta parte por isto, o primeiro elemento da lista resultante vai ser o valor que nós queremos. E isso funciona para todos. Todos os valores estão entre estes e este texto que está aqui. Então isso é o que nós vamos ter aqui. Depois de fazer este segundo split, o primeiro elemento desta lista vai ter o valor que nos interessa. E vamos acrescentar esse valor àquela lista ali dos valores aminoácidos. O resultado disto é que, depois de fazermos isto para o nosso ficheiro HTML todo, naquela lista, a value, vamos ter A, ALA, C, 71, 71, R, ARES, T, 156, etc. Vamos ter isto tudo, só estes valores das células, todos por ordem. Agora, o que podemos fazer é ir buscar os códigos de 3 letras, saltando de 5 em 5 e começando no segundo valor. O primeiro valor de índice 0 é o código de uma letra, o segundo valor, que é o que tem índice 1, é o código de 3 letras, e se nós formos saltando de 5 em 5, vamos sempre batendo no código de 3 letras de todos os aminoácidos. Portanto, se fizermos isso, podemos criar uma lista com os códigos de 3 letras, saltando de 5 em 5 daquela original, que tem todas as células, começando no segundo valor que está lá. E podemos fazer a mesma coisa para as massas, começando do quinto. O quinto tem índice 4, lembrem-se que a indexação começa a 0. Portanto, começamos do quinto, que é este, e agora vamos de 5 em 5 e vamos obter a massa média de cada ciclo. Portanto, agora, estas duas listas, o code_val e o mass_val, têm, por ordem, os códigos de 3 letras de cada resíduo e as massas de cada resíduo. E corresponde, o primeiro corresponde ao primeiro, o segundo ao segundo, etc. Então agora vamos usar isto para criar o dicionário. Começamos com um dicionário vazio, podemos fazer da mesma maneira como com a lista. O dicionário vazio é só abrir e fechar chavetas. E agora, cada vez que queremos introduzir um novo valor no dicionário, basta dizer que para esta chave vamos pôr este valor. A chave vai ser o código de 3 letras daquele resíduo convertido para maiúsculas, porque aqui nesta tabela tem o L e o A minúsculos, não é? Tem só a primeira letra maiúsculos, mas no PDB vem tudo maiúsculos, portanto vamos converter para maiúsculos. E depois vamos pôr como chave a massa, mas notem que a massa é um pedaço de string, porque nós estamos a tirar do texto. Então temos de converter num float, que é aquele tipo fracionário, para guardar como número, que é para podermos somar, porque senão, quando fôssemos fazer a soma, estávamos só a concatenar strings. Como é que nós fazemos isso alinhando o primeiro deste com o primeiro deste, o segundo deste com o segundo deste e assim por diante? É usando um índice, este i, que vai variar do 0 até ao último índice de um destes, tanto faz qual, porque eles têm de ter o mesmo número de elementos. Portanto, usamos aquele range com o comprimento. Se o comprimento diz que for 20, são os 20 aminoácidos diferentes, este range vai nos dar valores inteiros de 0 a 19, que são os índices de todas estas listas, e então, quando i é igual a 0, vamos buscar o nome, o código de 3 letras de índice 0 e associar a esse a massa de índice 0. Quando i for igual a 1, pomos o 1 com o 1, etc. Portanto, esta é a forma standard que nós fazemos quando temos dois conjuntos ordenados e queremos emparelhar ou comparar os valores do mesmo índice. Em vez de iterarmos pelos valores do conjunto, como temos feito até agora, podemos iterar pelo índice e usamos o mesmo índice nos dois, que é para comparar os da mesma posição. E assim criamos o dicionário com as massas dos aminoácidos e agora podemos verificar. Vamos correr aquela função,
guardar aqui o dicionário e ver o que é que está no dicionário. Eu apaguei aqui porque isto tem 20 linhas, mas podemos ver, para cada aminoácido temos a sua massa. Se quisermos ir buscar a massa de um aminoácido em particular, usamos a chave para indexar o dicionário e obtemos a massa desse resíduo de aminoácidos. Portanto, já temos aqui as duas partes que precisamos para calcular a massa de uma proteína, de um PDB. Portanto, esta será o que esta função faz aqui. Vai receber a lista de strings do ficheiro PDB e vai receber o dicionário com as massas dos aminoácidos, este dicionário aqui. Vai chamar a outra função que faz a listagem dos resíduos para obter todos os aminoácidos diferentes da proteína e vai, para cada um desses, somar ao total a massa correspondente dentro do dicionário. Portanto, usa o código de 3 letras do PDB para ir buscar a massa no dicionário e soma isso ao total. O único detalhe aqui é que, como o primeiro dos resíduos, o terminalamina, tem lá um hidrogênio e o último tem o OH no carboxilo, esses não estão a contar nas massas dos resíduos, portanto temos de somar a massa da água, os efeitos de alta pressão livre. Mas isto já é um detalhe só para bioquímicos, não é muito relevante aqui. O que importa é que nós começamos com um valor, pode ser 0, pode ser um valor qualquer, neste caso é a massa da água que temos de contar sempre, e depois vamos somar aí, vamos acumular aí, fazendo esta operação que é bastante comum fazer, que é pegar no valor que já lá temos, somar um novo valor e depois guardar o resultado outra vez na mesma variável. Portanto, estamos a ir buscar uma coisa à gaveta, fazemos-lhe alguma coisa e guardamos na mesma gaveta. E vamos fazendo isso e aquele valor vai crescendo enquanto vamos passando pelo ciclo. No final, temos a massa total e agora podemos testar este conjunto de funções, que esta está a usar as outras. Nós temos aqui o dicionário já naquela variável, a AMAP. Vamos pôr aqui as linhas todas deste ficheiro PDB e agora vamos chamar esta função com o dicionário e com aquelas linhas todas e ver o resultado que está. Portanto, assim fizemos esta primeira parte. Conseguimos encadear as várias funções e ter a massa de uma proteína. Agora vamos fazer a mesma coisa para obter as coordenadas. Portanto, as coordenadas é fácil, aqui funciona da mesma maneira. Recebemos a lista com as linhas todas do ficheiro PDB e se para cada linha que comece com átomo, portanto, for line naquelas linhas todas, se começa com a palavra átomo, vamos buscar o X, o Y e o Z aos 3 sítios diferentes da linha que está lá na documentação. Aqui temos de nos lembrar outra vez que quando vamos buscar uma fatia da linha, estamos a ir buscar um pedaço de texto e se queremos depois usar isso como número, temos de converter primeiro no número adequado, neste caso é o float, aqueles números fracionados. Então temos aqui x, y, z com as coordenadas em número fracionário, vamos criar um tuplo com as 3, portanto estas são as coordenadas do átomo, e vamos fazer o append naquela lista. Aquela lista será uma lista de tuplos de 3 coordenadas cada um, com as coordenadas de todos os átomos que estavam no PDB. Vamos testar, antes de continuar isto, portanto lemos as linhas todas de um ficheiro PDB, pedimos a lista das coordenadas e depois vamos ver se as primeiras 5 coordenadas e as últimas 5 correspondem ao que está no ficheiro PDB. Convém mesmo comparar, porque aqui vamos supor que nós nos enganávamos na fatia e estávamos a cortar, por exemplo, os 1 ou algo desse género e depois tínhamos as coordenadas todas erradas. Portanto, não basta ver se o programa corre, é preciso ver se está a dar o resultado certo. Depois de confirmarmos que estamos a ter as coordenadas certas dos átomos, não precisamos ver todos, mas pelo menos assim uma amostra razoável para ver se ele está a funcionar bem, agora é que continuamos, não é? Vamos continuar o resto das funções que precisamos. Outra que precisamos, dá jeito, é calcular a distância euclidiana entre 2 pontos. Cada um destes pontos terá um tuplo x, y, z, que podemos, por exemplo, acessar assim. Portanto, o x1, y1, z1 serão as 3 coordenadas do ponto 1. O 2 são as 3 coordenadas do ponto 2 e agora vamos fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as coordenadas. Portanto, isto é simplesmente a distância euclidiana entre aqueles 2 pontos. E podemos até testar, por exemplo aqui, se tivermos um ponto 0, 0, 0 e outro 1, 1, isto são os dois vértices opostos do cubo, isto deve-nos dar raiz de 3
da distância, e então podemos comparar com a raiz de 3 para ver se está a dar conta certa. Mesmo que sejam funções triviais, convém fazer alguns testes, porque se nos enganamos, por exemplo, este tipo de coisas é comum enganarmos no nome de uma variável ou assim, e depois a conta sai errada e estraga-nos o programa todo mais tarde. Portanto, poupamos trabalho se testarmos um bocadinho cada função e até guardar estes testes todos para poder repetir quando dá jeito. Sim. Podemos... Não, escrevendo o teste é só para ilustrar aqui. Fazer um ficheiro só para testes é a forma melhor. Assim. Para isso é preciso saber importar as funções, e isso é o que vamos ver à tarde. Por isso é que eu não estou a mostrar assim. Mas outra maneira também é fazer isso dentro do próprio módulo, verificando se o módulo está a ser importado ou se está a ser executado. Mas isso eu também vou mostrar logo à tarde, podemos fazer. Portanto, a ideia é que se nós estamos a desenvolver e fazemos F5 no próprio módulo, ele corre os testes todos. Mas depois, quando formos usar as funções, importamos essas funções e aí ele já não corre os testes. Portanto, essa será uma forma prática de incluir os testes. Mas sim, é sempre boa ideia incluir uma bateria de testes alguns, ou num script à parte, ou no próprio, que é para podermos fazer isto sempre que alteramos alguma coisa. Pronto, há duas formas da função falhar. Uma é dar efetivamente aquele que o Python devolve, ou então a função não dá nenhum erro, mas não dá o valor que a gente quer. Quando nós obtemos o valor que queremos, efetivamente, por exemplo, é muito fácil. A distância é a raiz para a raiz, nós sabemos qual é o valor. Mas às vezes não sabemos qual é o valor que queremos obter. Sim, temos. Mas temos de arranjar um exemplo conhecido e testar com esse, sim. Sim, é isso. Sim, isso é o que temos de fazer. E normalmente, testar as funções é um pouco como usar o cinto de segurança. Na maior parte das vezes é perda de tempo, não valeu a pena. É só para aquelas vezes em que valeu, aí sim faz diferença, não é? Portanto, parece que é... Sim, exato, é mesmo por isso, não é? Porque a maior parte das vezes não vale a pena, mas em média vale por causa dos outliers, não é? Daquela vez que nos estraga tudo. Portanto, há cautela, convém fazer esses testes e convém fazer os testes que são... sabemos o resultado e podemos criar, por exemplo, neste caso, um ficheiro PDB só com 1 ou 2 aminoácidos ou uma coisa assim, não é? Portanto, podemos fazer uma coisa sintética só para saber o resultado que vai dar. Mas é importante ter esses testes para poder fazer, sim. Mas depois, logo à tarde, vou mostrar uma maneira de incluir isto no script. Então agora, precisamos de calcular a distância maior entre dois pontos. O que vamos fazer é, para cada ponto, vamos calcular a distância aos outros e vamos guardar o valor maior que encontramos aí. Não vale a pena fazer para cada ponto todos os outros, porque aí estamos a fazer duas vezes a mesma distância, que é quando fazemos com o ponto 1 com o ponto 2 e depois o ponto 2 com o ponto 1. Portanto, o que vamos fazer é fazer aqui um índice P1 que vai do 0 até ao penúltimo ponto. Portanto, vamos pedir o range não até ao comprimento dos pontos, mas ao comprimento dos pontos menos 1. E depois temos um índice P2 que vai começar a seguir ao P1 e assim vai até ao último ponto. Portanto, vamos comparar o primeiro ponto com o segundo em diante e depois o segundo com o terceiro em diante e assim por diante, e só fazemos metade das comparações. Para cada um destes, vamos pedir aquela função de distância desta lista com os pontos todos, as coordenadas todas. Vamos pedir do P1 ao P2. Pedimos essa distância e vemos se é maior do que o máximo até agora. O máximo começa com um valor suficientemente pequeno para, pelo menos uma vez, subir. Porque se começarmos com um valor negativo, não vai haver distâncias negativas. Portanto, mesmo que os dois pontos que haja estejam sobrepostos, ele vai passar a ser 0. Mas isso já é maior do que menos 1. Mas este máximo vai ficar eventualmente com o valor maior das distâncias entre qualquer par de pontos e no fim devolvemos. E agora podemos testar isso, lá está com um exemplo sintético, não vamos testar isto com a proteína, vamos criar aqui um conjunto de pontos no cubo entre 0, 0, 0 e 1, 1 e depois a maior distância deve ser o tal raiz de 3, porque é aquela diagonal que vai do 0, 0, 0 ao 1, 1.
e então verificamos se é isso que estamos a obter. Nós queremos que não podemos facilitar o flow e como flow para o caso que Em algumas situações sim, nesta por acaso não, é mais para nós, para termos uma ideia de que é float, não é? Porque quando fazemos aqui nós estamos simplesmente a substituir e esta comparação ele consegue fazer com inteiro e float. Portanto, em alguns casos é preciso cuidado com isso, se bem que era mais no Python 2 que no Python 3. No Python 3 é mais tolerante a essas coisas. Por causa da divisão, a divisão de inteiros no 2 ele assumia que queríamos um inteiro, o 3 já não faz isso. Mas aqui é um pouco porque se nós pomos isto com um inteiro, quando estamos a ler, ficamos a pensar que isto é um inteiro. Mas isto é uma distância, não é um inteiro. Portanto, para nós que estamos a ler o código, dá jeito de pôr lá o ponto zero e perceber logo que não é inteiro. Mas isso é mais para o conforto de leitura, a função funciona exatamente da mesma maneira neste caso. Agora, precisamos da função final. Depois de testar isto, vamos ter uma função que junta isto tudo e escreve o nosso relatório. Portanto, o que é que ela vai fazer? Vai ler primeiro o dicionário das massas. Este só precisa de fazer uma vez, porque é o mesmo para todos os ficheiros PDB. Agora, vamos ler todas as linhas do ficheiro de entrada. Portanto, há aqui um ficheiro que nós tínhamos no início do problema, que é o... Não está aqui. Este aqui. Portanto, este ficheiro de entrada tem os nomes dos ficheiros que nós vamos processar. Ou seja, ele não sabe, não é pelo nome apenas. É pelo nome dos ficheiros. Depende. Aqui, nesta função, nós estamos a assumir que recebemos o nome do ficheiro com a diretoria toda, se for preciso, pode ser o caminho todo para o ficheiro, ou então pode ser só o nome do ficheiro. Se for só o nome do ficheiro, o interpretador vai assumir que está na pasta de trabalho. Portanto, quando nós fazemos F5, ele está a trabalhar naquela pasta. Por isso, em geral, o que nós vamos fazer aqui é pôr os ficheiros na mesma pasta onde temos o script e não nos preocupamos com o caminho. Mas, se for preciso, o nome do ficheiro pode incluir o caminho todo. Pode ser, 2 pontos, barra, qualquer coisa, e podemos ir lá. Mas vamos simplificar aqui e vamos assumir que o nome está cá. Mas isso é transparente, porque vai para o Open como vier. Portanto, se tiver o caminho ao relativo ou absoluto, ele encontra o ficheiro no Open. Portanto, esta função não precisa de se preocupar com isso. Apenas passa isso ali ao Open e lê as linhas todas. O que esta função tem de preocupar é com um pequeno problema que há aqui nos ficheiros todos, que é sempre que há uma mudança de linha, há mudança de linha porque há ali um caractere especial que indica a mudança de linha, o new line. E quando nós lemos o ficheiro, esse caractere também vem naquelas strings, não é apagado. Até agora ainda não tivemos esse problema, porque fomos sempre buscar coisas no meio da string, mas neste caso vamos ter esse problema porque nós estamos a ler a linha que tem o nome do ficheiro, e se nós mantivermos lá o caractere de mudança de linha, dá-nos uma string diferente, porque agora é o nome do ficheiro mais a mudança de linha, e depois não encontramos o ficheiro com essa string. Para isso, temos esse método da string, que é o strip, que limpa do início e do fim da string tudo aquilo que for espaço em branco. São tabs, espaços, mudanças de linha, todas aquelas coisas que não são visíveis, que estejam nos extremos da string, ele tira e devolve uma string sem isso. Portanto, quando nós lemos o nosso ficheiro com os ficheiros de entrada, com a lista de ficheiros que vamos processar, para cada nome nesse ficheiro, nós vamos criar esta variável do nome limpo, fazendo o strip, tirando esses caracteres de mudança de linha. E é agora este nome que vamos usar para ler o ficheiro PDB. Se não fizermos isso, depois ele vai dar um erro que não encontra o ficheiro, porque estão lá caracteres a mais. Vamos fazer também outra coisa, que é escrever no ficheiro. Escrever no ficheiro, usamos o open à mesma, tal como usamos para ler, só que neste caso vamos usar o open com um argumento adicional, que é o W, que é para indicar que este queremos abrir para escrita. O R ali, que é para leitura, é assumido por omissão. Portanto, se fizermos open só com o nome do ficheiro, o interpretador assume que é para ler um ficheiro de texto. Por isso, se queremos escrever, temos de indicar ali um W de write. Quando fazemos isso, se o ficheiro não existir, é criado o ficheiro vazio. Se existir, é apagado todo o conteúdo do ficheiro. Portanto, começamos a escrever de novo.
E agora vamos escrever já no ficheiro o cabeçalho, o pdb file, math e length. E agora aqui temos um truquezinho adicional, que é nós podemos incluir caracteres especiais na string, como tabuladores, mudança de linha, usando aquela barra ao contrário. O barra T é um tabulador, o barra N é uma mudança de linha. Portanto, se nós queremos escrever uma coisa que muda de linha no fim e está separada por tabs, vamos pôr pdb file, um tab, math, um tab e depois length e mudança de linha. E isto é o que nos vai dar este cabeçalho aqui que nós queremos no nosso relatório. pdb file, math, length e depois mudar a linha. Agora, vamos processar cada um dos ficheiros pdb, aqui. Vamos ler o ficheiro pdb, as linhas todas, usamos o nome já limpo. Vamos calcular a massa com a outra função que calcula a massa a partir das linhas do ficheiro pdb. E vamos calcular o comprimento como sendo a maior distância das coordenadas todas no ficheiro pdb. E aqui vemos outra maneira de usar as funções. Nós estamos a dar à função maxDist o resultado da função listScore. Não estamos a fazer isto em duas linhas. O que o Python vai fazer aqui é, como vê que o argumento desta função é o resultado de outra função, vai executar primeiro esta função e o valor que esta função devolve, com o return, vai ser dado como argumento da outra. E aqui temos também uma vantagem de usar o return, de usar as funções a devolver os valores, porque podemos encadear as funções desta maneira, usar o resultado de uma como entrada da outra. E agora vamos escrever para cada linha do ficheiro isto, o nome do ficheiro pdb, a massa e o comprimento. E também nos dá jeito não pôr a massa desta maneira, por exemplo, ou à distância, com todos os algarismos significativos que o Python dá, mas pôr isto num formato um bocadinho mais conveniente, por exemplo, usar duas casas decimais. Para isso, vamos aproveitar esta função, este método format da string, que nos permite especificar uma string de formatação e depois dar um conjunto de argumentos que vão ser preenchidos, cujos valores vão ser preenchidos na string. E a notação disto é, temos uma string com o texto que nós quisermos, mas entre chavetas indicamos qual o valor que vai lá ser posto. Portanto, se tivermos chavetas 0, é o valor do primeiro argumento que demos a formar. Chavetas 1 é o valor do segundo, chavetas 2 é o valor do terceiro. Além disso, temos aqui uns códigos de formatação, podemos pôr 2 pontos e um código a seguir, que neste caso, este ponto 2F é para pôr um número fracionário, um float, com duas casas decimais. Estes códigos não vale a pena estar a tentar memorizar, se bem que este das casas decimais, possivelmente depois acabam por se lembrar porque é um dos mais usados, mas vocês podem consultar na documentação do formato e ver os códigos todos que têm lá. A ideia importante aqui é que nós temos uma maneira conveniente de formatar o output quando queremos escrever no ficheiro ou quando queremos gerar strings da maneira como nos der mais jeito. Portanto, especificando esta string que tem o primeiro valor, um tab, o segundo valor com duas casas decimais, um tab, o terceiro valor com duas casas decimais e uma mudança de linha, nós especificamos exatamente como é que vai ficar cada linha do nosso ficheiro. E agora vamos pôr para lá os valores que queremos. O primeiro será o nome do ficheiro pdb, sem aquele new line, senão depois partimos a linha, portanto será este clean name. O segundo é a massa, o terceiro é o comprimento. E nós vamos usar esta função format para compor uma string deste género, com cada um daqueles valores, e vamos usar o write do objeto do ficheiro para escrever isto para o ficheiro de texto. Este objeto é o resultado do open, portanto, quando queremos ler, basta usar o readlines e guardar logo as linhas. Não precisamos do objeto do ficheiro. Para escrever, normalmente precisamos porque queremos escrever várias vezes no ficheiro. Então guardamos o objeto que nos dá acesso ao ficheiro e vamos usá-lo para escrever no ficheiro, cada uma das linhas. Quando este ciclo acabar, temos de fazer isto. Quando nós estamos a escrever num ficheiro, quando nós guardamos o objeto no ficheiro, temos de avisar o interpretador quando acabamos de escrever, que é para ele escrever tudo para o ficheiro e libertar, dizer ao sistema operativo que já não estamos a usar o ficheiro. Porque os ficheiros que estão abertos ficam com uso exclusivo, depois vocês não conseguem usar com outros processos. E então no fim disto temos de fazer o close para avisar que acabamos de usar o ficheiro. Mas isto depois é sempre a mesma receita. Abrir o ficheiro para escrita, escrever o que queremos no ficheiro e fechar o ficheiro usando sempre esses métodos do objeto.
E desta maneira nós temos o programa a funcionar, podemos agora testá-lo com o ficheiro para processar, que é a lista dos nomes dos ficheiros PDB, e o resultado, este massa de TXT, é o que ele vai produzir aqui. E depois podemos verificar se está no formato certo, etc. Mas a ideia aqui é que nós fizemos as peças todas que íamos precisar, testámos cada uma delas, e depois a última função simplesmente junta tudo e vai buscar o resultado das outras funções antes. E este já é um exemplo um pouco mais realista do tipo de coisas que vocês terão de fazer. Partir o problema em várias pecinhas e depois testar cada uma delas e montar tudo no fim. Resumindo, isto já, a conversa já vai longa, não é importante vocês lembrarem-se de todos estes detalhes. Por exemplo, onde é que vamos partir o HTML, o que é o split, como é que funciona o open e assim, porque este é o tipo de coisas que vão consultando aos slides, ou ao Google, ou o que for, sempre que precisarem de um detalhe destes. O que é importante é terem uma ideia do que é que podem fazer, porque sem isso nem sequer dá para ir pesquisar no Google. Se vocês souberem, dá para gravar um ficheiro de texto no Python. Se vocês procurarem no Google e verem exemplos destes, é fácil depois adaptarem e lembrarem como é que funciona. Mas têm de saber que dá para fazer isso para ir pesquisar. Para isso será o mais importante aqui, ter esta ideia que nós podemos fazer funções, condições e ciclos para repetir coisas ou testar, executar código diferente em condições diferentes e decompor o nosso problema em várias funções. E depois este tipo de dados, estruturas de dados que temos, como as listas, os tuplos, os dicionários, terem mais ou menos uma ideia que é para depois poderem arrumar os vossos dados da forma mais conveniente. E estas outras coisas que vamos fazendo, como manipular strings para extrair a informação que queremos, converter os formatos uns nos outros, porque nós estamos a tirar números do texto, mas depois queremos fazer contas com eles, eles têm de estar mesmo como número. Esse tipo de ideias básicas vamos nos lembrando, porque depois, quando quiserem saber a receita em detalhe, é fácil de encontrar. Outra parte importante também é aprender a ler o código. Portanto, é muito mais interessante vocês conseguirem ver uma função destas e perceber o que é que ela está a fazer, do que propriamente logo à partida conseguirem fazer isto do zero. Porque na prática, pelo menos nos primeiros tempos, quando forem tentar resolver os vossos problemas, vai ser muito à base de ver exemplos parecidos e adaptá-los. Essa será a maneira mais fácil de começar. Só depois, com alguma experiência, é que dá para pensarmos do zero como é que vamos fazer as coisas. Mas isso também tem que ser, é uma coisa que vem com a prática e não é assim tão imediato. Mas basta vocês conseguirem adaptar código parecido aos vossos problemas para já conseguirem fazer muita coisa com isso. Outras partes importantes lembrem-se que o código não é apenas para o Python interpretar, porque se fosse para o Python nós podíamos correr isto tudo a x, y, z, a, b, c, não precisávamos dar nomes às variáveis. O código é também para nós lermos. Uma das razões para usar o Python é que o código fica bastante legível por causa da indentação e essas coisas assim. E então devemos aproveitar isso porque o código é uma descrição do que é que estamos a fazer e é importante tê-la bastante detalhada. Depois, o resto é com a prática. Portanto, quanto mais brincarem com isto e resolver os vossos problemas, assim, usando isto, mais fácil estas coisas se tornam. Porque no início é difícil de se encaixar, mas depois, conforme vamos praticando, começa a fazer mais sentido. Nós aqui cobrimos bastante, portanto, isto são basicamente os primeiros 19 capítulos do livro sobre o Python, portanto, há aqui muitos detalhes que passamos por cima, isto é só a ideia geral, mas o objetivo será agora irmos repetindo isto, irmos usando estes elementos básicos em todos os exemplos, e a única coisa que vamos estendendo agora é usar mais bibliotecas que têm outras funcionalidades. Por exemplo, se queremos fazer gráficos, ou ler ficheiros do Excel, ou fazer contas com matrizes, coisas assim desse género, mas o básico agora vamos usando sempre. A razão para fazer isto assim de injeção primeiro é porque sem o básico não conseguimos fazer nada. Não há nenhum exemplo realista que consigamos fazer sem ciclos, ou sem ifs, ou sem funções, ou assim. Portanto, pelo menos esta primeira parte precisamos saber a base.